Bom dia, gente. Hoje a gente chega na nossa aula de número 10, então, tá? Vamos relembrar também que a gente vai ter a videoaula hoje ao vivo também, né? A tia Paty já deixou o horário lá com vocês e aí já deixa as dúvidas separadas pra gente poder tá tirando qualquer dúvida aí e conversando um pouquinho também, tá bom? Então, na nossa aula de número 10, a gente vai falar sobre a multiplicação dos números racionais, que nada mais é do que a multiplicação, né, da fração ou dos números com vírgula, tá bom? A gente vai passar agora por uma aulinha rápida ali, o prof vai fazer uns exemplos para vocês e qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá no clipe, fechou? Bom, gente, então vamos dar início às nossas multiplicações dos números racionais, que nada mais é do que a gente aprender a trabalhar com fração, tá? Bom, primeira situação que a gente tem aqui é um número natural por um número racional, ou seja, um número comum por uma fração. Como é que eu vou fazer essa conta de vezes aqui? Eu vou simplesmente pegar esse número que está sozinho aqui fora e multiplicar pela parte de cima, pelo numerador da fração, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 2 dividido por 3. A parte de baixo, que era 3, continua sendo 3. E agora, a gente coloca os dois elementos sobre o mesmo denominador, tá bom? Aí é só resolver. 3 vezes 2, que é 6, dividido por 3. Como essa fração é uma fração possível de solução, né? Então, eu já posso fazer a resolução dela. 6 dividido por 3, 2, ok? Mesma situação aqui, aqui mudou só a posição, ó. Veio primeiro a fração e depois o número natural. Não tem problema, a gente vai escrever da mesma forma. 5 vezes 3, ambos sobre 6. Tá? 3 vezes 5 é 15 e continuamos com o 6 na parte de baixo. Nesse caso, não tem como eu fazer a divisão perfeita, então eu não preciso fazer. Se fosse possível eu simplificar, eu simplificaria, né? Mas não é também, então acabou aqui, tá? Eu acredito que a multiplicação seja uma das operações mais simples dentro dos números racionais. Ó, e quando a gente trabalha com número negativo? Não tem problema, a gente trabalha da mesma forma, só acrescenta a questão da regra de sinal. Então, eu vou ter aqui menos 2 vezes 6 sobre 2. Quanto é 2 vezes 6? 12. Aí, eu tenho um número negativo e um positivo, ou seja, o final fica negativo, porque eram sinais diferentes, dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. A parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva, então, são diferentes. Se são diferentes, o meu resultado vai ser menos, tudo bem? Então, esse é o procedimento quando a gente tem ela mista, né? Um número natural com um número racional, tá? Quando nós temos ambas as partes com números racionais, ou seja, duas frações, a gente faz a multiplicação de acordo com os elementos, ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 vez o 2 dividido por 6 vezes o 3. E aí, é só a gente responder isso aqui. Então, 1 vezes o 2 é 2, 3 vezes 6 é 18. Tá vendo que o 2 e o 18 são números pares? Então, eu consigo dividir eles por 2, né? Aí, eu vou simplificar, lembram disso? Que é a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo valor. Então, 2 dividido por 2, que vai ficar 1, e 18 dividido por 2, que vai ficar 9. Então, a nossa resposta vai ser 1/9, ok? Ah, e quando a gente fala de número negativo, é a mesma coisa que a prof falou aquela hora. A regra é a mesma, só tenho que lembrar de aplicar a regrinha de sinal entre esses valores. Então, eu vou ficar com menos 3 vezes 4, todo mundo dividido por 2 vezes 3. 3 vezes 4 é 12. São dois valores diferentes, um é negativo, o outro é positivo, então fica negativo. E 2 vezes 3 é 6. 12 dividido por 6 é possível de fazer, e a gente sabe que vai dar 2. E esse 2 eu vou analisar se ele vai ser positivo ou negativo. Então, como o 12 é menos e o 6 é mais, vai ficar sinais diferentes, e o resultado, então, fica negativo. Resposta, menos 2. Tudo bem? E aqui, repara que é a mesma coisa, só que a prof acrescentou parênteses. Por que eu acrescentei parênteses? Porque eu tenho sinal negativo nos dois elementos, tá? Então, vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, todo mundo dividido por 4 vezes 5, tá?
2 vezes 3, 6, e menos com menos, mais. E 4 vezes 5, 20. Vou terminar aqui embaixo, ó, 6 sobre 20. Tanto o numerador quanto o denominador são valores pares, né? Então, eu consigo simplificar eles por 2 novamente, ó. 6 dividido por 2, 3, e 20 dividido por 2, 10. Então, meu resultado final, 3 décimos, ok? E tem uma parte do exercício de vocês que fala sobre o inverso do número racional. O que que é o inverso? O inverso é literalmente eu virar essa fração de cabeça para baixo. Então, aqui eu tinha menos 3 sobre 2, o que que é o inverso dela? 2 sobre menos 3, tá? Inverso e oposto são coisas diferentes. Inverso, eu vou virar essa fração de ponta cabeça. Se pedisse o oposto, eu só trocaria o sinal da fração, né? Então, aqui, ó, qual é o inverso? Vou virar ela. Então, o 7 que estava embaixo vai para cima e 1 vem para baixo. 7 dividido por 1, 7. Sempre que for possível eu realizar essa divisão, eu vou realizar, tá? E aqui a gente tem, então, também para fazer o inverso, vai ficar menos 5 na parte superior e 2 na parte inferior. Tudo bem? Pessoal, tem alguns momentos também, vamos relembrar, né? A prof falou para vocês que o número racional, ele é o resultado de uma divisão. Então, pode ser um número positivo, normal, pode ser um número negativo, mas também agora entram os números com vírgula. Mas quem são esses números com vírgula? Ela é a forma decimal de nós representarmos esse número racional, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 5 meios, 5 sobre 2, eu tenho um número racional que, a princípio, está representado como uma fração. Mas como eu posso representar esses 5 sobre 2? Eu posso, de fato, resolver essa conta de divisão. Então, eu vou fazer 5 dividido por 2. Posso dividir 5 por 2? A princípio, vão ser 2 vezes, né? 2 vezes 2, que é 4, fiz a continha de menos, sobrou 1. Agora, em vez de eu acabar minha conta aqui, eu venho aqui, acrescento a vírgula, que me permite pôr aquele zero do além ali, né? Então, ficou 10. E 10 vai dar 5. Agora sim, ó, 2,5. Esse 2,5 é a forma decimal de eu representar o meu número racional, tá? Aí, eu também tenho coisas do tipo 3 sobre 10, que também eu vou fazer, 3 dividido por 10. A gente sabe que não dá, então começa logo com o zero, né? 0 vezes, vírgula, e aí permite vir aquele zerinho do além lá. E aqui a gente põe 3. 3 vezes 10, 30. Então, agora o meu número racional é o decimal 0,3. 6 dividido por 4, dá pra gente trabalhar? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma vez apenas, né? 4 vezes 1, 4, vai sobrar 2, ponho a vírgula ali na divisão, me permite trazer o zerinho lá, né? Então, 20 dividido por 4 agora dá certo. 4 vezes 5, que é 20, e acabou a minha conta. Resultado decimal para a fração 6/4, 1,5. E o 4/5 também a gente consegue fazer. Olha só, 4 dividido por 5 a princípio não dá, então a gente começa com 0, permite que a gente traga aquele zerinho extra lá, então virou 40, e aí eu tenho aqui 8. 5 vezes 8, 40, ou seja, o nosso decimal é 0,8. Tudo bem? Eu acredito que com isso vocês já consigam fazer as atividades que vão ser propostas, mas qualquer dúvida vocês sempre podem estar mandando um recadinho lá no clipe, tá bom?